Olá. A Câmara dos Deputados aprovou urgência para o projeto de lei que institui o Maio Laranja no Brasil, um mês dedicado ao enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, de autoria da deputada Leandre, do PV do Paraná. É com ela que vamos conversar no Palavra Aberta de hoje. Eu sou Felipe Rodrigues. Bem-vinda, deputada. Obrigada, Felipe. Prazer estar com vocês novamente no programa Palavra Aberta, principalmente para a gente falar de um tema tão importante como é, infelizmente, o que sofrem nossas crianças brasileiras, abuso e exploração sexual. Deputada, só para quem está nos assistindo entender, o que seria esse mês chamado Maio Laranja? É para que a gente possa intensificar ainda mais as ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Claro que isso tem que ser feito todos os dias do ano, porque é algo muito sério, né? Que infelizmente hoje muitas crianças brasileiras são vítimas desse tipo de abuso. E quando a gente fala de abuso infantil, principalmente, está sempre dentro de uma cortina de medo. E as crianças, assim, elas podem até não falar, mas elas dão sinais, elas não têm defesa, e é preciso estar atento a esses sinais. Então, você ter uma campanha de um mês inteiro, onde a gente possa chamar a atenção da população, emitir um alerta, né, para que toda a sociedade comece a prestar atenção nas crianças, porque, como eu disse, elas dão sinais, é muito importante para que a gente possa combater de forma eficiente e eficaz a questão do abuso e a exploração sexual que existe no nosso país de crianças e adolescentes. É inaceitável hoje os casos que a gente tem conhecimento, os casos que são registrados, que são notificados, mas a gente sabe ainda que existe muita subnotificação, então, infelizmente, os números ainda são muito mais assustadores do que aquilo que já nos assusta hoje. Então, a gente poder levar isso ao conhecimento das pessoas e chamar a responsabilidade para além de pais, né, da sua família, mas de toda a sociedade, é algo assim que pode ajudar muito a defender nossas crianças que são totalmente indefesas. Deputada, a senhora falou de subnotificação, né? Esse é um problema complexo, né, que exige inúmeras respostas. Tem uma estimativa do Disque 100, inclusive, que foi falada em audiência pública aqui na Câmara, de que para cada caso notificado, 20 não são reportados, né? Como é que um mês dedicado a trazer a atenção para esse assunto pode ajudar nesse aspecto? Eu acho que é um momento que a gente pode, inclusive, chamar a atenção não só na questão da sociedade, mas também fazer uma intensificação na questão dos programas, de avaliação dos programas, de melhorar a legislação, né? Aprimorar, inclusive, a legislação para que a gente possa cada vez mais combater esse tipo de crime e punir o agressor, porque, infelizmente, o crime, né, esse crime de abuso e exploração sexual, ele é mais comum do que a gente imagina. Ele acontece muito mais do que a gente possa imaginar, e muitas vezes ele acontece dentro do ambiente onde a criança deveria estar protegida, porque muitas vezes aquele que deveria cuidar da criança é quem abusa ela. E nós sabemos que também, além dessa questão da gente estar envolvido nesse abuso, a questão da pedofilia, nós caminhamos por um caminho ainda mais sério aqui no Brasil, onde existe um comércio por trás de tudo isso. São inúmeros inquéritos e investigação, hoje tentando investigar a questão da pornografia na internet, naquela internet que não é a tradicional, que a gente tem acesso, aonde a gente sabe que filmes pornográficos com crianças, abusando crianças, ele tem um valor financeiro alto, que varia, segundo dados, de R$25 mil a R$100 mil, e quanto mais novinha a criança, mais caros são pagos esses filmes. Então, a gente percebe que começou a ter uma rede criminosa que também, além de tudo, né, além da gente ter problemas nas casas, de pessoas próximas das crianças, a gente começa a ver um mercado, infelizmente, um mercado criminoso envolvendo nossas crianças, expondo elas a um trauma, primeiro, que ela vai levar para a vida inteira, mas também em situações indignas para uma criança, de crueldade, né, onde a gente precisa, assim, cada vez mais
aprimorar o combate. Deputada, não tem como, né, não falar de pandemia, principalmente sobre esse assunto, né? Alguns dados apontam, inclusive também mostrados em audiência aqui na Câmara, que as notificações de estupro de vulneráveis, né, que vinham subindo até então, nos últimos anos, caíram, né, durante a pandemia. A senhora falou que as principais, digamos assim, criminosos estão dentro de casa. Existe uma relação entre esses dois cenários? Qual a explicação da senhora? Sim, na verdade, o que a gente percebe, né? As crianças vítimas de abuso e de violência sexual, elas não estando na escola hoje, a gente percebe que o número de violência aumentou, embora haja uma subnotificação, mas a gente tem acompanhado e tem percebido que cada vez mais essas crianças são vítimas mais frequentes, porque estão muitas vezes sobre o mesmo teto daqueles que as violentam, né? que as abusam. E a escola, ela é um agente protetor, porque o professor, né? a rede escolar, ela tem uma certa habilidade para poder ouvir a criança, para fazer uma investigação isenta e muitas vezes tomar providências. E as crianças estando só em casa, a gente sabe assim que elas não têm outras pessoas para estarem com ela, a não ser as pessoas que vivem na casa dela. E quando elas são vítimas dos seus familiares, seguramente esse trauma aumenta ainda muito mais. E, infelizmente, a gente tem ouvido ser deparado com dados de diversos organismos, como a Unicef, por exemplo, mostrando que a violência contra as crianças, embora possa ser subnotificada, aumentou durante a pandemia. Por isso, inclusive, que se tem um apelo muito grande para a reabertura das escolas, porque essas crianças, elas estão, além de muitas vezes tendo carências das mais diversas, tanto na questão do aprendizado, na questão da alimentação, elas também estão, assim, sob a tutela de pessoas que, ao invés de cuidar delas, acabam infringindo a lei e abusando dessas crianças. Deputada, quero agradecer a participação da senhora aqui no programa, também agradecer por levantar esse tema tão importante. A gente também tem a possibilidade e a oportunidade de, junto com a sociedade, junto com o poder público, criar mais campanhas para dar visibilidade a esse tema, que é um tema espinhoso, que está sempre envolvido numa cortina de medo, como eu disse antes. A criança tem muito medo de denunciar, a criança tem medo de falar, porque muitas vezes ela se sente culpada, quando na verdade ela é a vítima. E isso tem que ficar muito claro. A criança é a vítima, uma criança, e principalmente uma criança em desenvolvimento. Um crime como esse pode comprometer toda a sua vida, né? Então, uma criança que vive com um problema dessa envergadura, dessa natureza, seguramente terá um futuro muito mais difícil do que uma criança que é amada, protegida e bem cuidada. Você assistiu ao Palavra Aberta com a deputada Leandre, do PV do Paraná. Eu sou Felipe Rodrigues e a gente se vê numa próxima edição do programa. Não se esqueça de fazer o download do aplicativo Câmara ao Vivo, já disponível nas lojas de aplicativos App Store e Play Store. Até a próxima!